Minha gente, né? Nós chegamos a um dos momentos mais delicados do nosso planeta, né? Está provado cientificamente que nós entramos, de fato, numa transição, pelo menos já assumida. É feito de inversão dos polos e o que está acontecendo com a frequência Schumann. Então, o planeta, né, ele tem uma frequência, ela vem do centro da Terra e ela provoca a parede de proteção na frequência Schumann, alteração no seu psiquismo, alteração no seu metabolismo, epigenética provocada por frequência, por frequência. Se não bastasse isso, você é bombardeado pelas ondas do rádio, você é bombardeado pelas ondas da internet. No momento atual, né, 4G, em alguns lugares 5G, e já chegando o bicho-papão, que é a solução da invasão intracelular. Eu sei que está todo mundo preocupado com a invasão alienígena, porém, você tem um invisível lhe invadindo, que são as frequências do 5G, que até aqui ninguém assumiu que entra na sua célula, mas estressa o seu terreno biológico, estressa o seu psiquismo, mas o 6G, a China já publicou que ela invade as células, ela passa pela barreira da célula, o que permite tratamentos e cura, interrogação e o que mais? Exclamação, ok? E é justamente em cima desse assunto que nós estamos pegando, né, o nosso artilheiro, ok? Lá do Japão, ok? Né, nosso amigo, doutor Ricardo, que vai estar batendo um papo com a gente. Proteção terapêutica, utilizando o conceito do eletromagnetismo. Você tem que entender que nós estamos já vivendo a era da biofísica, da bioquântica, e automaticamente assumindo, né, a biofrequência. Então, frequência hoje, de fato, é vida, explica a vida e explica a morte. Muitas pessoas estão adoecendo por problemas ligados à frequência. Isso é grave, é muito grave, muito grave. O que vamos abordar aqui. De onde é que você está vindo para assistir a gente, né? Se você está na Europa, na Oceania, América do Sul, Central, Norte, ok? Oriente, Ásia, ok? Antártida, Ártico, coloca aí aonde você está, bota o 1 e a sua cidade, coloca o 15 importante e já compartilhe essa live. Tá? Essa é uma live que você precisa compartilhar, porque com certeza um amigo, uma amiga, um parente seu, com certeza pode estar passando por problemas que nós vamos abordar aqui e pode ser que o doutor Ricardo seja uma luz no fim do túnel, na agonia, na angústia de muitas pessoas, tá bom? Ricardo, meu amigo, seja bem-vindo. Uma boa tarde, doutor Alex. Boa tarde para todos aí. Nosso trabalho é através de infravermelho longo e íon negativo. Então, o que a gente fala sobre essa poluição eletromagnética, esse bombardeio aí que a gente
infelizmente, não conseguimos mais viver sem, né, doutor? Sem celular, sem internet, a gente não trabalha. Então, a gente tem que conviver com isso e tentar nos blindar de alguma maneira, né? A gente sabe que o 100% é praticamente impossível, né? Mas a gente tem que tentar fazer, tomar atitudes para conseguir fazer com que a gente sofra menos com o que a gente está sendo bombardeado. Então, o doutor Alex já está usando aí um bloqueador aí nos olhos, aí na cabeça, já pega tudo, né? Então, ali já tem o infravermelho longo e o negativo. E o que é, antes de começar, a gente precisa entender o que é esses dois itens, né? O que são esses dois itens? O infravermelho longo é a parte boa do sol da manhã. Então, é considerada energia vital para os humanos, para os animais, para as plantas, e a gente precisa desse infravermelho longo. Só que o que acontece? A gente tem um curto espaço de tempo para conseguir absorver isso do sol. E junto com o sol, a gente também tem o VA, o VB, tem os outros raios que a gente não precisa, né? Então, o japonês ele conseguiu criar o infravermelho longo sinteticamente. Então, quando a gente pensa no natural, é uma luz não visível. E essa luz não visível, em cada 1 centímetro, 1 centímetro por 1 centímetro, ele tem 800 mil pontos de luz de infravermelho longo. Só que o artificial que o japonês conseguiu fazer, ele tem 3.600.000 pontos de luz. Então, é 4,5 vezes a mais do que o Sol, do que o natural. Então, a gente tem a possibilidade de estar utilizando essa fonte de energia. Eu também tenho, né, doutor? Tem aqui também. E a gente sabe o quanto isso é importante para o funcionamento do nosso corpo. Quando a gente coloca no pulso, diferente do que o pessoal fala, acha que isso é uma pulseira de equilíbrio, aquele power balance, aquilo lá não vale nada. Na verdade, não tem nada a ver com power balance. Por que a gente utiliza no pulso? A utilização no pulso é em função do meridiano, tá? Que tem ligação direta com o cérebro. Então, nós fazemos os tratamentos de doenças mais graves nos 2 pulsos, 2 tornozelos e na cabeça. O doutor já está aí, ó, na cabeça, com os 2 pulsos, né? E a gente fala, no tornozelo a gente também faz essa utilização. E o que acontece no pulso? Todo o nosso sangue passa pelo nosso pulso várias vezes no dia. E o que acontece? Essa luz que está aqui irradiando no meu pulso está tratando toda a água do nosso sangue. Então, toda a água que passa aqui, todo o sangue que está correndo por aqui, ele está sendo tratado pelo infravermelho longo e pelo íon negativo. O que é esse tratamento? Ele acaba mexendo na célula, na parte mínima do nosso sangue, que é a molécula de H2O, de água. Ele vai conseguir quebrar a molécula que está aglomerada. Então, quando várias H2O estão em conjunto aglomerado, o sangue fica grosso. E isso aqui ele faz com que o sangue fique fino. Então, ele melhora o fluxo sanguíneo.
diminui a pressão arterial sem ter que tomar remédio, só utilizando aqui. E o que a gente tem mais no infravermelho longo? Ele aumenta a nossa produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele tem a ver com todo o funcionamento do nosso corpo. O homem, quando atinge a idade de 50 anos, ele já está produzindo 50% de óxido nítrico que produzia quando jovem. E a mulher já não, ela tem 10, 15 anos a mais que o homem. Então, ela chega nos 60, 65, produzindo esses 50% ali. E dali para frente equivale, né? Iguala o homem à mulher. E o Minha óxido, gente, minha gente, minha gente, Ricardo, deu uma sim. cortada no teu aí. Quando você começou a Hum, falar da mulher, nós perdemos você. Você opa, travou. Você pode voltar falando da questão do homem e da mulher? volto. A mulher, então, o homem com 50 anos produz 50% do óxido nítrico. A mulher, ela tem um tempo maior para aproveitar o óxido nítrico. Ela, com 60, 65 anos, ela vai perder, vai chegar nos 50% da produção. E o óxido nítrico, ele tem a ver com o funcionamento do nosso corpo. E a parte de resistência à dor tem uma ligação direta com isso. É, por isso que o pessoal brinca, né? Quanto mais a gente envelhece, começa a aparecer dor aqui, dor ali. É, é a fase do condor, né? Condor em todos os lugares. E quando a gente começa a produzir novamente o óxido nítrico necessário para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo, as dores somem e ninguém sabe por quê. Então, não é uma mágica, é físico o negócio. Então, ele funciona pelo aumento da produção de óxido nítrico. E aí o íon negativo, onde a gente encontra íon negativo na natureza? A gente encontra principalmente onde tem batida de água. Então, cachoeira, praia, e em mata fechada também tem aquela umidade que fica dentro de uma mata fechada, ele tem altíssimo íon negativo, uma quantidade muito grande de íon negativo. E apesar da palavra negativa, a gente tem uma necessidade do íon negativo para a gente sobreviver. Então, sem o íon negativo, a gente não consegue trocar o oxigênio na nossa célula. Então, tudo isso vai mexer diretamente nas nossas células. Então, para ter uma melhor oxigenação, a gente precisa de íon negativo. E outra coisa aqui, a sensação de bem-estar com o íon negativo, quanto mais íon negativo, melhor é essa sensação, melhor é a oxigenação no nosso corpo. Então, muitas pessoas falam assim: ah, eu vou lá tomar um banho de cachoeira porque lava a minha alma. O que acontece lá? Na verdade, o cátion, que é a poluição eletromagnética, são as moléculas de carga elétrica positiva, que é o que nos deixa cansado, que nos deixa com dores. Tudo isso, o cátion ele gruda no nosso corpo. E quando a gente entra com uma água na cachoeira com muito íon negativo, a gente neutraliza tudo isso. Então, a gente precisa também do íon negativo para o nosso corpo funcionar bem. E aí a gente tem nas pulseiras tanto o infravermelho longo como o íon negativo. E agora, voltando à parte da poluição eletromagnética que a gente tem junto no celular, no Wi-Fi, no computador, na TV, tudo que tem tela, ele emite
esse cátion, esse íon positivo, de carga elétrica positiva. E isso é o que nos deixa cansado, que nos traz insônia e traz dores, né, também, porque você fica sobrecarregado com essa poluição eletromagnética. E a gente consegue neutralizar, né, utilizando essa energia. Então, no celular, por exemplo, eu tenho utilizado esses selos, né, que a gente tem de íon negativo. Um adesivo desse, ele é fininho, ele cabe por dentro da capa do celular sem ter nenhum tipo de influência. Ele é bem fininho, tá vendo? E a gente consegue colocar ele por dentro da capa sem que a gente perca a proteção da película de proteção da tela. Então, ele está aqui dentro e ele está ajudando a neutralizar essa carga elétrica de o que seria o cátion, né, que é a poluição eletromagnética. Então, são coisas que a gente tem conseguido perceber, principalmente quem tem mais sensibilidade, e a gente percebe a mudança em muito pouco tempo, doutor. Eu tenho atendido uma criança aí que é autista, ele é não verbal, e a gente colocou no tablet dele. Ele tinha um problema sério. O pai falava que quando ele usava o tablet e acabava a bateria, por ele não ser verbal, era só choro, grito. E aí ele tem uma irmã que não é autista, e ele pegava o tablet da filha, né, e dava para ele. Ele pegava e jogava o tablet. Ele criou dele. Aí o pai, é por causa da capa. O dele é do Mickey, o dela é da Minnie. Aí ele pegava, trocou a capa, pegou a capa do menino e colocou no tablet da menina, da filha, da irmã, e deu para ele. Ele jogou também. Então, ele tem e ele sabe, ele sente o que era dele e o que era da irmã. E aí, o que a gente fez? A gente colocou um adesivo desse por dentro da capa, e a capa é preta, é uma capa de borracha. E o que aconteceu nesse primeiro dia que a gente fez a experiência? Colocou, no mesmo dia, quando acabou a bateria, ele levou para o pai carregar. Sem choro, sem gritaria, sem nada. Desde então, sem nenhum problema. Outro caso que a gente pegou só de utilizar um adesivo desse é um rapaz de esclerose múltipla. Ele chama Gil, e ele deixou de fazer o trabalho normal dele para começar a fazer o serviço de casa. E aí, o que ele começou a fazer? Começou a responder pelo WhatsApp seguros. Então, ele ficava o dia inteiro no celular, na tela. Como que ele terminava o dia? Muito cansado, sobrecarregado, dor de cabeça. E aí eu falei, usa, porque você está direto com a tela, você precisa disso. E aí ele começou a utilizar. No primeiro dia, ele já percebeu a diferença. Então, quem está mais exposto e com a sensibilidade aflorada, percebe, é nítido, não tem nem como discutir. Então, existe essa parte do íon negativo e do infravermelho longo que ajuda a gente neutralizar toda essa poluição eletromagnética. Hein, Ricardo, nesse plantel teu de produtos, né? Eu mostrando aqui a viseira, né? Estou mostrando a pulseira. Você tem outros, você mostrou aí o selo, mas
Existem Sim. outros itens também, você pode discorrer sobre eles e a utilização deles para ajudar o quadro não só de melhora, né, física e psíquica, né, como também para colaborar em ações de tratamento. Sim. A gente tem as cerâmicas Até avulsas. problemas como. Ok, pode mostrar, mostra para ele, Ó, comenta, por favor. aqui a gente tem as mesmas cerâmicas que tem nas pulseiras, a gente tem elas para serem utilizadas localizado. Então, através aí da experiência aí do Dr. Alex, a gente começou a utilizar no umbigo. Então, eu tenho usado já essas pastilhas presas com micropore na região do umbigo e eu percebi, é nítido. A gente abusa na comida, né, doutor? A gente sabe que não pode, mas. E outra, o japonês tem uma coisa que é terrível. Se a gente recusa o que servem a gente, é como se fosse uma desfeita. Então a gente sabe que aquilo vai fazer mal, mas a gente come um pouquinho porque senão seria uma desfeita. E desde que eu comecei a utilizar onde o senhor tinha indicado, mesmo abusando no que eu sei que não faz bem, eu consigo passar ileso. Então, eu tenho indicado para muitas pessoas, principalmente quem tem problema intestinal, a gente percebeu aí uma mudança muito grande. Essa semana eu mandei para uma amiga que ela tem fibromialgia muito forte. E o que que houve com ela? Ela falou que mudou até a disposição dela, doutor. 4 pastilhas no umbigo fez uma mudança nesses últimos 3 dias que ela mesmo não conseguiu compreender. E ela já usa pulseira, usa travesseiro, usa outros itens, mas a indicação que o senhor fez de colocar direto no umbigo foi uma mudança, assim, e ela já é usuária dos nossos produtos há A, 4, 5 anos. a indicação, então, provocou uma reação metabólica, bioquímica, intracelular, de uma reorganização. Gente, isso é porque a área do umbigo, a área de ligação primária, né? Toda a vida ela foi gerada a partir do seu umbigo. É assim que funciona. Né? E aí, quando Uhum, o Ricardo me apresentou a tecnologia, na realidade, nós já nos conhecíamos há um ano e pouco, eu já vinha acompanhando o uhum. trabalho de um ano e pouco do Ricardo, e ele veio, né, atender em Taubaté, justamente 18 de abril, parte mais baixa, das mais baixas. Foi em 18 de abril, vocês procurem frequência chuva, 18 de abril, você vai se assustar. Quando ela abaixou, que abaixou, ela causa uma série de alterações metabólicas, tá, gente? Infelizmente, né, nós estamos sendo atacados de maneira invisível, ora pelo planeta, ora pelas frequências sintéticas e ora pelas duas coisas, tá? Além do plasma solar, além do problema na água, problema na comida, problema no ar, ok? Então, é um dos momentos mais delicados que nós estamos vivendo, ok? E aí, nesse contexto, né, o Ricardo, eu ligo para o Ricardo e digo, Ricardo, agora chegou a hora de entrar com a tecnologia, porque vai piorar bastante. Eu não sabia que o dia que nós marcamos era o dia da piora, que começaria a piorar mais. Só Deus na minha vida, só Deus na minha vida. E assim, gente, Uhum. nós tivemos acesso, né, ao material do Ricardo, e aí, discutindo, conversando sobre o que ela fazia, o que não fazia, veio a sugestão
de entrar nessa questão do umbigo, né? E depois conversei com ele sobre a questão do cóccix, né? E aí estava me falando que era justamente uma das sugestões, né, do inventor, né, daquele que estudou para desenvolver sobre a Uhum. importância das células tronco. Aí o Ricardo trouxe, né, um dado bem interessante, porque como eu sou o abusado da família integrativa, né, os especialistas, o Ricardo, né, é a turma aí, o Claudinei, tem um monte de cara aí que os caras são violentos. Eu só sou um perdido no espaço, no meio da galera. Né? Só que eu sou muito intuitivo, gente, muito intuitivo. Deus é muito bom comigo e isso me deu sempre a primazia em descobertas, né, de muitas coisas. E aí, resultado, eu falei para o Ricardo, falei, Ricardo, ó, bota esse trem lá no ponto do Cox. Aí o Ricardo, Alex, tu vai acreditar, mas o cara falou sobre isso por causa da célula-tronco. Eu falei, meu Deus, célula-tronco, Jesus! Então, o poder de autorregeneração que tanta turma vem procurando, gente, né? Porque esse agora é o desafio da ciência, ó, é longevidade, é capacidade de autorregeneração, de rejuvenescimento, e tudo isso vai passar pelo quê? Vai passar também e principalmente por uma produção de célula-tronco, que inclusive o jejum intermitente de 3 dias é o cara da vez para a produção de célula-tronco. Olha só, então, que alguém, né, teria que passar por uma privação de 3 dias, ok? Alimentar para produzir célula-tronco. Se você puder comentar, né? O bendito do inventor, ok? Foi o Nakamoto, é isso? Nakamoto? Foi o Nakamoto? Foi o Nakamoto? A Do. respeito da utilização dele no Paxi, foi Nakamoto, quem Não, falou para ele chama você a Tomuro. utilização? Tomuro, esse é o Tomuro, é Komuro. isso? Tomuro. Isso, Komuro. Isso. Como, E o que. com K, Komuro, com Um K, K, Komuro, exato. Por isso que o nome é Autork, a empresa. Uhum. Isso. ok, Ricardo, cadê você? Voltou, voltou, voltou. Estou Então, aqui. Komuro, doutor Komuro é o inventor da Autocar, da empresa Autocar, Exato. é isso? E aí ele Isso. falou sobre célula-tronco utilizando as cerâmicas. Nós usamos essa almofada, ela é fininha. Durante a noite a gente coloca por dentro do travesseiro, da fronha, e durante o dia a gente coloca aqui, lá embaixo, na célula-tronco. Pode tanto estar no encosto, como pode estar no assento. Porque, como ele tem um raio de ação de 30 centímetros, ele pode pegar pelo assento ou pelas costas aqui, no encosto da cadeira. Então, a gente faz a utilização disso no carro, eu já tenho um no carro, e para não ter que ficar tirando do travesseiro, né? Mas as pessoas, eu estou até numa colega aqui que ela tem durante a noite, Ricardo, voltou, Ricardo, Ricardo, estou aqui, olha só. Então você estava explicando sobre colocar nas costas e sentar sim, nele, que tem um raio de 30 centímetros. e, isso, 30 Ok, centímetros, a gente, exato. Então, a célula cancerígena, ela é uma célula que está sendo gerada por um mau comando cerebral. E quando a gente usa as cerâmicas em cima da célula-tronco,
a gente consegue aumentar em 11 vezes a nossa comunicação cerebral com a célula-tronco. Então, a ideia é que a gente se previne de produzir Vou uma colocar o célula cupom doutor Alex Alves, cada um deixa um cupom. feia, né, na verdade. Eu tenho que Então, mandar o link. a Espera aí, não manda intenção de agora estar não. Espera que eu te utilizando mando. na célula-tronco é exatamente isso, de estar evitando também preventivamente uma produção de uma célula errada. Então, nós temos também uma técnica de um outro médico japonês que chama Yoshio Manaka. Ele estudou acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, e ele fazia impulsionamento pelos meridianos, que seriam os pulsos, tornozelo e cabeça, que é o que a gente tem feito. Então, só que ele tinha que usar agulha e usar o choquinho. E hoje, uma criança com o TEA, né, com autismo, ele não quer nem agulha e nem tomar choquinho. Então, a gente fez um kit. Isso aqui é para as crianças, né? São 2 pulseiras e 2 tornozeleiras, que não é invasivo, é só colocar no pulso, colocar no tornozelo e colocar o travesseirinho na cabeça. Ou também, durante as terapias, levar para os terapeutas, utilizarem na cadeira onde, ele estiver fazendo a sessão. E a gente tem, mudanças, no comportamento e nas respostas até às terapias. Então, ele passa a responder melhor tudo que o terapeuta pede. Então, é uma coisa muito importante. Então, como que Nesse isso caso, funciona? Qual que é funcionaria essa esse kit. explicação? Nesse caso, Ricardo, o kit funcionaria para o TDAH também? Sim, a gente tem o mesmo kit, só que aí não tem o símbolo do quebra-cabeça. Ele tem só a marquinha da Autorcar, só o logotipo aqui. Então ela é uma pulseira toda pretinha com esse logo só, o logo da empresa. E a gente tem esse tipo de respostas. Nós temos casos de doenças neurodegenerativas que a gente tem feito a utilização só desses 5 meridianos, 2 pulseiras, 2 tornozeleiras e o travesseirinho. Parkinson, ataxia, esclerose múltipla, até a esclerose lateral amiotrófica. A gente teve ganhos até de voltar a caminhar sozinho. Então, e a gente sabe que são doenças que é uma ladeira sem freio, né? A E comprovação, Ricardo, científica, aonde vocês testaram isso para isso ser colocado, né, diante da população? então, nós temos todos os estudos na Universidade de Tóquio e tiramos uma patente para tratamento de trombose nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não é só escrever, né? Tem que fazer todo o trabalho estatístico, com a curva lá, homem, mulher, idade. E o que, que era feito? Utilizado um cobertor, uma fibra, que é um pedacinho de tecido localizado onde foi diagnosticado o trombo, e um par de meias. Hoje, em vez das meias, a gente tem utilizado as pulseiras, no caso, a tornozeleira, porque a meia, como está dentro do sapato, dentro do tênis, acaba transpirando e acaba tendo que fazer, lavar, né? Então a gente acaba ficando sem. Já a tornozeleira, ela já dura um tempo maior para poder precisar ter que fazer qualquer tipo de higienização, né? E a gente fazendo todos os 5 meridianos de uma vez, a gente tem respostas
assim, muito rápida e visível, até para quem acompanha, os terapeutas que acompanham já vê a mudança. Eu tenho um menino que ele chama Thomas, ele tem paralisia cerebral nível 5. E o que que aconteceu? A gente colocou inicialmente só 2 pulseiras no pulso só. A terapeuta ligou para a mãe falando: que é esses negocinho que veio no pulso dele?" "Ah, é um japonês aí falou que disse que ia ser bom para ele." E aí a terapeuta falou para a mãe assim: "E está sendo mesmo, porque ele está fazendo um movimento que ele nunca fez aqui." Então, eh, ela fazia atendimento do menino 3 vezes por semana e percebeu a mudança já no primeiro dia que ele foi com as pulseiras na terapia. E o que que aconteceu? A mãe ficou meio desacreditada, né. "Será?" E aí, na outra terapia, ela mandou 100 as pulseiras. E aí, o que que aconteceu? A terapeuta ligou para ela de novo: "Mãe, cadê as pulseiras do Thomas? Porque ele está todo rígido novamente, como sempre esteve." E aí, a partir Hum. dali, ela não tirou mais, do menino, e foi uma evolução, é uma mudança, porque ele Então, toda a nesse comunicação caso, hein, cerebral é Ricardo? aumentada em 11 vezes. Então, nesse caso, poderia ajudar a turma da fibromialgia, né, pessoal de fibromialgia, Perfeito. e todo o pessoal de Sim, arteriosclerose, né, e também a turma que vive com dor em pontos específicos do corpo. Ela poderia ser uma resposta desde que utilizasse os 5 pontos, é isso? sim, Usar 2 em cima, 2 embaixo e mais o travesseirinho, é isso? perfeito, é isso mesmo. E Então, olha só, utilizar deixa eu te dar também uma a gente pode chamar isso de kit com dor, o kit com dor. Então, kit com dor, que aí eu já mando para a galera, né, ó, kit com dor. Você tá com tá dor? Toma o certo. kit com dor, que aí Doutor, a voz do senhor de repente ficou bem baixinha. tá, vê se melhorou. Kit com dor. Melhorou aí? Melhorou? Tá 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 certo. melhor, mas continua um pouquinho baixo, mas, Aí é é, o YouTube. Hoje nós estamos com problema aqui com o YouTube. Vê se melhorou. tá Melhorou? certo, já dá, tô Melhorou? escutando o senhor. Tá certo, E, então. então, a gente tem tido esse tipo de resultado, doutor. Movimentação, espasmo, porque Então a tudo turma do é uma Parkinson, comunicação então, cerebral. então a turma do Parkinson ajudaria também. O pessoal do Parkinson. Se o Alzheimer o Alzheimer, a gente também teve, assim, respostas até de uma senhora que não reconhecia mais, não falava, ela fez a utilização da tecnologia durante 15 minutos, assim, direto na cabeça e no corpo. E o que que aconteceu com ela? Ela começou a cantar em japonês. Era uma senhora de descendente japonesa. E, assim, 15 minutos ela começou a cantar. O marido começou até a pagar aula de karaokê, não para ela cantar, mas para ela acompanhar as outras senhoras que cantavam. Então, é o aumento de número de elétrons, doutor. Isso, tem a mudança, diretamente no cérebro. Então, quando a gente fala Você no Brasil falou de uma faculdade em São Paulo que vocês estão trabalhando com eles, não é isso? sim, e o uso,
da tecnologia faz com que a gente tenha um equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. Em 2, 3 minutos a gente já consegue ver esse equilíbrio. Por isso que muitas pessoas que também têm problema de insônia, de não dormir bem, têm uma melhora, significativa no sono. Então, os autistas, eles têm o simpáticos muito elevado. Mesmo durante a noite, eles andam na cama, se movimentam na cama, em função do sistema nervoso simpático que está mais alto. E utilizando a tecnologia nos pulsos, tornozelo e na cabeça, o simpático ele cai para baixo. Então, ele passa a ter um melhor foco. Então, o pensamento que, no caso deles, é muito acelerado, ele acalma, melhorando o foco, melhorando o entendimento do que os terapeutas estão pedindo. Então, na escola mesmo, a gente percebe mudanças já. Eu tenho dois irmãos que são gêmeos, eles também tinham que usar abafador, porque tinha muita sensibilidade ao som. E o que aconteceu? Eles conseguem hoje andar no shopping sem os abafadores. Então, por que isso? Porque o simpático abaixa, então aquela movimentação, aquela sensibilidade, os múltiplos pensamentos, eles acabam equilibrando. Então, o som, o barulho vai de dentro do shopping, já deixa de ser algo tão incômodo, porque tinha muita coisa movimentando. E aí, quando ele diminui, ele traz o equilíbrio. Então, para tudo, há essa melhora aí, no caso aí, dos autistas Ok, também, doutor. deixa eu falar aqui para a galera. Gente, ó, você manda no Zap 21, que está aí, ó, printa 995 31 3467. Você manda Zap 21 995 31 3467. Está aí embaixo, é só printar. A compra, na compra, ok? Mas Tá aí você certo. tem que dizer para nós, para a equipe lá, que é exterior, né? Se a galera não vê a tua numeração, ok? E a nível Brasil, você vai ter o seu frete grátis, ok? O seu frete vai ser grátis, porque, por exemplo, um selo, uma pulseira, o frete acaba, por vezes, sendo muito significativo. E para o Sim, exterior também, o Ricardo tem um esquema com. Esquema não, que esquema é a turma da Jabuticaba, né? E o pessoal do Pipoca, do Cine Pipoca. O Ricardo tem um trânsito com o FedEx oficial, um trânsito oficial, certo, não é oficioso, e aí ele consegue mandar num custo menor o frete, né? Mais ou menos dá uma diferença perfeito. de quanto, Ricardo? Quanto aí? Então, para os Estados Unidos, eu encaminhei aí um pacote aí, né, agora na semana retrasada. O custo de tabela da FedEx, a caixa que eu enviei ia sair na faixa de 1.200, R$ 1.300. E o custo para mim enviar saiu R$ 230. Então, a diferença é muito gritante. Por que que eu tenho esse desconto? Eu faço exportação de própolis para o Japão
e eu envio muitas caixas, todos os meses, e são caixas grandes e pesadas. Então eu tenho um desconto de até mais de 70%, da tabela da FedEx. Então, hoje mesmo de manhã, eu tenho um amigo que trabalha na Suíça, na parte alemã lá, e ele recebeu o pacote em 5 dias. Então, a FedEx ela tem uma rapidez aí também. Única coisa que nem lá na Suíça, ele paga um imposto de 8% mais o despachante, uma taxinha do despachante, sobre o valor, do produto enviado, né. Então, para Portugal também teria que ver qual que seria o custo de imposto, porque seria como se fosse uma importação, né. Então, cada país, tem uma taxa aí, a ser, acertada, mas é com o governo do país, né. Doutor? Deu deu uma travada. Você bota o Voltou. número 1, põe a sua cidade, coloca o 15 importante, né? O zap é o 21995 31 34 67, o Rosário. Você tem que mandar um zap para nós mandarmos o contato, ok? Em cima disso, e aí você fazer a sua aquisição. O exterior, o Ricardo já permitiu, né? Eu mando o contato direto, né, Ricardo? O pessoal do exterior mandou Sim, aquele contato direto, e aí eles vão dar o atendimento, né? Eu acho que até alguém do canal do exterior já levou. Já foi alguma coisa para o exterior daqui do canal ou ainda não? de Portugal já, Portugal já, né? o Já temos foi. um e sim, temos um na Itália que Ok. tá acertando, vendo o custo do imposto lá, Sim. que já estão querendo já, os produtos, né. Eu Então, fiz o cálculo do frete, o de Portugal também saiu nessa faixa aí de 200 e poucos reais. Ele só está aguardando verificar o valor certinho do do imposto lá. imposto. Isso. Ok, Então, então o da hoje, gente, Suíça eu descobri aí que é 8,1%, né. entendi. E aí, Ok, teria que ver o restante aí, tá certo. Então você, tá gente, certo? esteja em qualquer lugar aí do planeta, né? Eles fazem o envio. A nível de Brasil, você vai ter o frete grátis, você vai ter o frete Sim, grátis também em cima disso, né? E uma coisa importante é que essa é uma tecnologia que atua dentro de princípios biofrequenciais. O que isso significa? Não é invasiva, não tem efeito colateral, gente. Então, isso aí já é algo bem interessante, porque você continua fazendo uso do seu processo terapêutico aí, ok? Porém, gradativamente, quem lhe estiver assistindo, vendo a melhor os resultados, vai mudando a dinâmica, ok? Porque o importante é você entender que essa é uma ação cooperativa. Por isso que, inclusive, né, a empresa Autocar está dentro dos princípios da integrativa. Ela está se integrando a um conjunto de ações, ok, gente? É isso que você tem que entender. Não é porque eu estou usando, né, o visor que eu vou deixar de utilizar o meu óculos. Olha aqui, né, eu estou usando óculos, o Ricardo está usando óculos, ok? Porém, o funcionamento cerebral melhora, ok? E aí a utilização do óculos, a resposta passa a ser o quê? Melhor. Então, na realidade, usou o exato. travesseirinho, melhor. Então, na realidade, né, é algo que pode melhorar a nível progressivo e dependendo do estado de dano, ok? Respostas em frações de minutos,
para esperança de evolução em quadros clínicos, ok? Então, nós estamos diante, né, de uma revolução, de fato, hoje, né, em todo o processo de tratamentos que temos, né, participado, e o Ricardo representa uma das inovações que vieram trazer uma resposta bastante qualitativa, ok? O que você tem que entender é que, por vezes, a gente faz uso, né, de alguma coisa, um mês, um ano, 10 anos, e não tem qualidade de resposta. O que me chamou a atenção é a resposta qualitativa da tecnologia, tá certo? Isso é tão sério, gente, que eu estou usando, a esposa está usando, o filho está usando, a nora grávida, não há problema de grávida utilizar, está utilizando, ok? A filha está utilizando agora, o genro está utilizando. Então, gradativamente, todo o grupo familiar está sendo envolvido com a utilização, porque as pessoas vão percebendo a melhora, aí um vai passando para o outro. Ó, cara, isso aqui é. A pessoa pergunta, mas por que isso aqui? Ó, você já não está reclamando de dor, você já não está com essa dificuldade, você não, ó, o que, é que você está tomando? Né? Aí a resposta é: eu estou tomando infravermelho, eu estou tomando íons negativo. Como é que eu faço para tomar isso também? Meu Deus, Jesus, como é que eu tomo isso também? Né? Então, você toma isso fazendo uso, né, desses acessórios. Inclusive, né, o Ricardo tem a cueca, né, que pode ajudar a garotada aí, olha só, a garotada, olha só, né, alerta geral, a garotada, alerta geral, a garotada, tem cueca, meu Deus, tem cueca, meu Deus. E aí a cueca vai ajudar a garotada, e em breve chega para as meninas a calcinha também, no caso deve ser uma calçola, né? Não vai ser uma asa delta, né, gente? Não vai ser uma asa delta, né? Mas vai ser uma calçola que vai ajudar as meninas aí também, né? Essa questão da cueca, Ricardo, fala só um pouquinho para animar os garotos aí, né? Ó, gente, isso é para os meninos. Meninos é a galera que tem a bola pendurada dentro de um saco. Menino, menino, ok? E menina, quem a bola está dentro, né? Ovário, bola está dentro. Bola fora, bola dentro. Então, nós estamos falando desses dois grupos aí, porque eu não sei se tem estudo para os outros 48 gêneros aí, mas para bola pendurada e bola dentro tem estudo, ok? É fisiologia humana, né? Então, esse é o público-alvo. Bola pendurada, já tem a cueca. Bola para dentro, vai sair a calçola aí, né, Ricardo? É isso? Isso. Para os homens, com o aumento da produção de óxido nítrico, você consegue a melhora na vasodilatação, e aí até os meninos vão ter uma potência maior. O E cara no não vai, caso das o cara não vai mulheres que a gente precisar, está. né? O cara não vai nem precisar usar a viseira. Não precisa nem usar a viseira. Sem viseira, Verdade. meu Deus, sem viseira, hein? Sem viseira, hein? E as mulheres, a gente está providenciando aí as calcinhas para quem tem problema de muitas cólicas, né, menstruais aí no período da menstruação. O alívio é extraordinário, doutor. Então, eu tenho várias pessoas que acabam não utilizando a fibra localizada, e elas tinham, assim, cólicas terríveis que, quando vinha, pelo menos ficava aí de 2 a 3 dias de cama, e isso já não acontece mais. Então, só de utilizar a tecnologia.
exato. Esquentando aquela bolsa de micro-ondas mesmo, que aquece rapidinho, não precisa nem ligar o fogão, porque bota lá, aqueceu, coloca essa bolsa quente em cima, da fibra, das pastilhas, né, ele vai triplicar essa emissão. Olha, E o alívio de dor é muito rápido. você tem aquela foto do teu hematoma para mostrar para gente, do Tenho hematoma? Que isso é interessante, gente. O Ricardo sofreu um acidente em Dubai, né? E aí ele ficou com a coxa dele toda roxa da pancada que ele teve, né? Aí, ó, esse era o aqui, estado. foi a minha perna, é mais de um palmo. E aí o que que aconteceu? Eu coloquei 2 pastilhas, dá até para ver a marca do esparadrapo, é do Micropore. Ok, E o que que eu fiz? No dia seguinte ainda estava com dor, lógico, estava com todo esse hematoma, eu peguei todas as pastilhas que eu tinha, grudei, em menos de 24 horas eu cheguei assim no Japão. E tirei e fui colocando ainda onde tinha a marca, mas o mais importante não é a marca. Para a gente, o homem não está nem aí com o hematoma, né? O problema é a dor, né? Então, eu verdade. saí disso para isso em menos de 24 horas e o mais importante, sem dor. Isso aí, gente, olha só, para quem passa, né, por essa situação de dor, né, e que por vezes nada resolve, ou para resolver você tem que estar quase, né, dopado, né, para poder resolver. Nós temos aí a possibilidade de você fazer a utilização dessa tecnologia, né, e experimentar a questão do resultado, né. E aí tem Perfeito. uma coisa muito legal, gente, que a gente tem que entender, né. Não é normal, né, nós estarmos tão dependentes, ok, de soluções químicas. Isso nunca foi normal na história humana, ok? Na realidade, a tecnologia traz a ancestralidade, ok? Até nós, né? Porque era um sol melhor, tinha mais floresta, tinha mais cachoeira, tinha mais umidade, tinha um monte de coisa que, infelizmente, nós colaboramos com o urbanismo, com a modernidade, em modificar o nosso ecossistema. Essa que é a grande verdade, né? E o que a Autocar fez é trazer tudo isso potencializado para nós. Então, está potencializado. Inclusive, o Ricardo tem uma clínica em São Paulo, né? Vocês fazem atendimento em São Paulo, Ricardo? Fazemos atendimento em São Paulo. A gente está próximo ao metrô São Judas, na zona sul de São Paulo, bem perto do aeroporto de Congonhas. A gente está a Olha, uns 15 olha, minutos do aeroporto de Congonhas. eu tô para ir a São Paulo segunda-feira, cara. Ou segunda ou terça, hein? De Por repente eu vou dar um favor, pulo aí, venha hein? Vou dar um conhecer, pulo aí. doutor. Vou dar um pulo e ficar internado aí. Ficar internado aí. Já vou falar para a mulher: esquece de mim, me deixa aqui. Ninguém pediu, não, para ficar esquecido aí dentro, não? Eu Ah, tive uma ah, pessoa que é fibromialgica, doutor. Ela forte, chegou né? arrastando as pernas. Vou falar, depois de uma hora na tecnologia, lá no equipamento, ela ainda falou assim: Nossa, mas está tão bom aqui. E aí eu falei com a Lilian, eu falei: Lilian, tem alguém aí para depois no atendimento? Aí não. E aí ela ficou lá 1h40 até a máquina resfriar sozinha. E para quem chegou carregada, ela levantou sozinha. Olha, Era outra mulher. você Era vê? outra mulher. Olha só, gente, você ainda pode tomar um saquê lá, hein? Ainda pode tomar um Ah! saquê.
E o senhor já Ah, usa o cobertor, né, doutor? O total, cobertor não, o hoje é o cobertor é produto de absurdo. maior potência que a gente tem. Um cobertor desse que o senhor usa, ele tem o equivalente a 3.500 cerâmicas dessas. Só Então, misericórdia, gente, só misericórdia, é né. muita coisa mesmo. É uma mudança muito grande. Inclusive, gente, eu pedi para o Ricardo, não sei se ele já conseguiu avançar nisso, mas para ele fazer o fone, para a gente conseguir fazer uma ação com o Alex Bill, tá, gente? Para a gente poder medir, a gente já tem a audiometria dele do dano, que é de 100%, né? E começar a usar as cerâmicas Uhum. localizadas ao longo do dia dele, até se conseguir, Ricardo, isso, né? O mais breve possível, para a gente entrar nesse teste, por quê? A população com perda auditiva está crescendo assustadoramente, né? Assustadoramente, ok? A gente deve ultrapassar a casa aí dos 10 milhões até 2030. Eu acho que vai dar mais de 10 milhões em 2030. Ok? É muita coisa, até porque os guris estão ficando com isso aqui, né? No último volume, né? Dentro aqui, direto, radiação, quer dizer, tudo Doutor, acho que arrebentando com o nervo o auditivo. pior é o Bluetooth. É o Bluetooth da parada. É, o de fio é ainda o que menos Dano, né? tem Menos dano. dano. E eu tenho um caso lá na clínica de uma pessoa que usava muito fone Bluetooth e ele teve um câncer raro de ouvido. Olha, Fez a utilização, da tecnologia e graças a Deus, o médico já tinha falado que ele iria perder 100% da audição pós-tratamento, e ele perdeu aí na faixa de 40, 50% aí da audição no olha, ouvido com problema, né. já pensou? E a Só gente Deus, hein? sabe dessa melhora, então vamos fazer sim, o fone aí pro Alex Bill aí fazer a utilização também. Não, e aí Vou vai, estar vai explodir, porque na hora que a gente botar ele aí, meu irmão, a galera, o que é isso, meu irmão? O que é isso, tá né? certo. Estou fazendo tratamento, gente. Porque observem, gente, que a tecnologia ela traz uma perspectiva ilimitada de possibilidades, já que ela é uma pesquisa que começou quando, Ricardo? 2000 e quanto que ela começou? To a invenção, foi no final de 80 para 90, Olha, 80 para e 90. na primeira patente eram 30 terahertz de vibração. Então eram 30 trilhões de vibração por segundo. E agora de 2014 para cá, o japonês conseguiu multiplicar por 10 isso, doutor. Então, hoje a gente tem uma vibração de 300 terahertz. O que a gente via de melhoras na época da primeira patente, hoje a gente tem vivenciado alguns milagres, doutor. Então, a É, gente sabe é, dessa na capacidade realidade, que a tecnologia tem em é, na, alterar. na realidade, né, a gente até não vai usar o termo milagre, vamos dar Ah, para querer canonizar, né, o sim, inventor, canonizar o inventor. Mas na realidade a é, gente sabe, é verdade, verdade, vai virar santo, né? Então, mas na sim, realidade o que a gente tem, gente, é uma resposta de aperfeiçoamento daquilo que é a oferta diante daquilo que é a demanda. Então, se você tinha uma sim, oferta de 30, você aumenta ela aí, né, para 300, né? Você aumentou em 10 vezes a potencialidade disso. É igual o caso do próprio ozônio, hidrogênio molecular e tantas outras alternativas que estão surgindo pela potencialização. Então, a gente tem uma potência maior, logo, o tempo de demora terapêutica diminui, né? Quanto mais sim, potência,
menos tempo de dor e sofrimento. E essa é a busca, Perfeito. gente, que está motivando, né, não só a turma da integrativa, mas até a própria medicina alopática séria. Então, todo mundo que hoje, né, pratica uma ciência séria quer abreviar o tempo de dor e sofrimento daquele que é o objeto de estudo. A verdade é essa, todo mundo está buscando isso, né? A gente, em alguns momentos, vê alguns excessos aí que ocorrem, mas eles estão na busca. A verdade é essa, a turma está na busca, né? Porque quase sempre, tá? Há alguém da família do pesquisador envolvido com o problema, tá, gente? Pelo menos a nível de Brasil, 100%, tá? Brasil, 100%. 100%. Eu não vou falar do exterior, né? Eu vou falar do Brasil. Todos que eu conheço que atuam em pesquisa, 100%, ou ele ou alguém da família tem um problema que levou a turma a mergulhar numa busca que eu posso até nomear como insana, para poder resolver, porque são dias, horas, meses, anos de dedicação, e o resultado é que o cara acaba, né, encontrando uma alternativa, né, uma tecnologia que resolva o problema da parte dele e beneficia outras pessoas a partir disso. O Brasil hoje é precursor de estudos, tá, gente? Eu sei que isso não é divulgado da maneira que deveria, né? Mas nós temos colegas com estudos extraordinários que estão sendo publicados até no exterior, na parte de PubMed, inclusive, em cima de trabalhos realizados. Tem muita coisa boa, muita coisa séria sendo desenvolvida no Brasil e coisas que chegam até nós, como é o caso, né, do que está trazendo, né, a Autocar, como traz as empresas que estão produzindo o ozônio de baixa emissividade, a questão de hidrogênio molecular, está chegando muita coisa boa, gente. As câmeras de tratamento, então tem muita coisa boa aí, né? O que a gente precisa é entender que você precisa se mexer. Ponto um, Sim. você precisa se mexer, nada vai chegar até você se você não se remexer todo. Você tem que se remexer todo, né? Fazer igual o desenho lá, para você poder mudar o status quo seu de maneira preventiva, corretiva, contingenciamento, para evitar a pós-venção. Mas até na pós-venção, que é o dano estabelecido, nós temos como auxiliar. Uma máxima do Ricardo é que é bom cuidar da saúde antes de ficar doente, não é isso, Ricardo? A gente tem que cuidar da saúde enquanto a gente tem saúde e a Ó, gente mesmo tem decisão sobre como cuidar. Quando a gente começa a depender dos outros e eles que vão decidir sobre o que fazer com a sua saúde, é que a coisa já ficou feia, né, doutor? verdade, gente. E detalhe, hein? Coisa feia é o que não está faltando aí fora, hein? É muita coisa feia, só a misericórdia de Deus, né? Só Eu abro, né, e misericórdia. começo a fazer uma varredura, gente. É problema na África, problema no Brasil, é problema na Europa, América Central, problema na Ásia, no Oriente. Gente, é problema para tudo quanto é lado. Então você tem que ir vir para o kit proteção, ok? É isso aí. Você manda lá kit proteção e a gente vai estar mandando para você e faça bom uso. Faça bom uso em vida. E a vantagem é que você foi para a eternidade, você já vai deixar uma herança, né? Porque a tecnologia continua, né, Ricardo? O cara vai embora, mas a Continua. tecnologia fica. Ela fica, né? O meu A cada tataraneto vai poder, né? Vai poder fazer uso. Com certeza. A cada 100 Ah, anos é perdido 5% da emissão dessa cerâmica. Então, aí, a gente vai brincou. embora, os tataranetos dos tataranetos nossos vão estar podendo usufruir ainda, dessa herança. Então vamos dizer que você ainda foi um bom camarada, porque você deixou solução para eles aí. Tu foi embora, né?
e já deixou a solução para a turma aí, tá bom? É Vamos isso viver mesmo. com qualidade de vida, gente. Chegou a hora de você ter qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de digestão, né? De você ter qualidade para tocar o teu dia a dia. É isso aí, vamos buscar qualidade de vida, tá bom? Ricardo, Perfeito. obrigado, meu amigo. Um abraço aí, Um gratidão. abraço, doutor. Muito bom estar aí com o senhor, viu? E sempre Beleza. aprendendo, viu? Aprendendo com o senhor. Tá. Não, tamo junto, meu irmão, tamo junto. Eu preciso de você. Gente, o Ricardo tem quase 2,30 m, cara. 2,30 m. Pensa, se o mundo vier para acabar em água, tem que estar perto do Ricardo. Está perto do Ricardo aí, para a gente poder, né? Pelo menos ele joga a gente pro alto. Pega assim e joga pro alto aí, em cima disso. Tá Já certo. deve, já deve ter sido a tecnologia que fez ele tão grande, meu irmão. Pensa no japonês grande mesmo. Cadê? Cadeira não, é desse jeito, tá bom? Um abraço, Ricardo. Fica com Deus aí. Abraço, Tchau, tchau. doutor. Valeu. Gente, manda no zap o 21 995 31 34 67, zap o 21 995 31 34 67. Então, ó, tá na base aí, tá no descritivo do vídeo. Zap 21 995 31 34 67. Zap 21 995 31 34 67. Aí você manda lá Magneto e vou mandar para você, tá bom?